respeito desse decreto que foi assinado pelo presidente da República esta semana. Eu quero aqui manifestar para vocês a nossa mais absoluta preocupação. Nós entendemos que esse decreto é uma das mais perigosas, irresponsáveis, um dos maiores erros que esse governo comete nesse curto período de equívocos, de desmandos do governo Jair Bolsonaro. Em meio a uma crise de desemprego, de paralisia da economia, de perda de confiança do nosso país por parte dos investidores internacionais, num debate complexo e delicado sobre a reforma da Previdência, quando todos esperavam a atenção do governo para medidas que pudessem enfrentar o problema do desemprego, retomar o desenvolvimento, o que nós assistimos foi a edição de um decreto. E a primeira pergunta é: por que editar um decreto como esse, num momento como esse? Num momento de absoluta paralisia da economia, de aumento do desemprego e do aumento do descontentamento da sociedade. As pesquisas mostram hoje uma elevação ainda maior do pessimismo, da desilusão da sociedade brasileira com relação a esse governo. Então, nós acreditamos que o governo procura dialogar com determinados segmentos da sociedade e oferece uma pauta que é uma pauta totalmente contrária ao interesse da população, né? Ele já tinha editado um decreto no início do ano e agora edita um novo decreto que, na nossa opinião, ele é inconstitucional. Nós já temos um parecer da assessoria técnica da Câmara dos Deputados que considera esse decreto inconstitucional. Já temos um parecer da assessoria técnica do Senado Federal que considera esse decreto inconstitucional e o próprio presidente da Câmara tem se manifestado nesse sentido. Mas algumas questões que eu quero destacar, né? Em primeiro lugar, quando ele cria essa situação que envolve pelo menos 19 novos setores da sociedade brasileira com direito ao porte de arma e altera a quantidade de munição que pode ser adquirida, o Instituto Som da Paz apresentou um estudo que cerca de 19,6 milhões de pessoas estarão aptas a ter este porte de arma que o governo está oferecendo. Se nós considerarmos que cada pessoa pode adquirir até 4 armas, nós estamos falando que o governo está autorizando que as pessoas possam adquirir no Brasil alguma coisa em torno de 80 milhões de armas. Nós estamos falando de 80 milhões de armas. É bom que a gente lembre que o decreto que foi editado no início do ano previa que cada pessoa poderia comprar 50 munições por arma por ano. 50 munições. O decreto agora amplia para 5.000 munições por arma. Então nós temos que multiplicar 5.000 por 80 milhões para nós termos uma noção de quantas munições poderão ser adquiridas no país por ano, criando um verdadeiro comércio ilegal, paralelo, clandestino, que transforma o país num país ocupado por milícias armadas. O presidente Jair Bolsonaro está criando milícias armadas no Brasil. Quando ele amplia também o conceito de residência, ele aponta exatamente nessa direção. Vamos pegar, por exemplo, uma propriedade rural de 10.000 hectares. Pelo decreto originário, as pessoas teriam direito a ter a posse da arma na residência. Ele agora estende o conceito de residência para toda a propriedade. Portanto, nós podemos ter toda a área territorial miliciada. Então, digamos que uma pessoa tenha 100 trabalhadores e trabalhadoras, ele poderá ter 400 armas na propriedade.
e ele poderá ter uma quantidade de munição, evidentemente, só utilizada em conflitos de guerra, de milícias armadas, e jamais para segurança individual, para segurança pessoal do cidadão ou dos seus familiares. Há na legislação um conceito que é o conceito de efetiva necessidade. Esse conceito ele tem exatamente o objetivo de particularizar a análise da necessidade. Quando você estende ele para praticamente, né, um contingente de milhões de pessoas, evidentemente que você tira a particularidade da análise e você cria uma situação que é absolutamente impossível de ser explicada do ponto de vista técnico. Por exemplo, por que razão vereadores precisarão andar armados? Cada vereador do Brasil pode adquirir 4 armas. Cada vereador do Brasil poderá adquirir 20 mil munições por ano. Por que razão? Quer dizer, por que razão, né? Vamos calcular que no Brasil nós temos quantos mil vereadores? Talvez 60 mil vereadores ou mais. São 250 mil armas. São milhares e milhares de cartuchos, de munição. Por que razão nós devemos estender a incluir caminhoneiros e motoristas de empresas? O que é exatamente o motoristas de empresas? A empresa do taxista é o táxi. O motorista de aplicativo, ele é o seu próprio empregador. Mas já há um entendimento, eu assisti hoje, de que o decreto também permitirá que taxistas e motoristas de aplicativo possam andar armados. Possam comprar 4 armas cada um. Vocês imaginem uma situação, os senhores, as senhoras que têm, né, filhos jovens, crianças, adolescentes, um filho ou uma filha chama um aplicativo e você sabe que o indivíduo está armado. Uma grande quantidade de armas e de munição. Imaginem os senhores e as senhoras, estes postos de combustível que são paradouros de caminhoneiros, onde nós temos de noite, muitas vezes, 200, 300 caminhões. Vocês imaginem o que isso significa da possibilidade de obtenção de armas por parte de criminosos, de munição por parte de criminosos. Eu fui relator nesta casa de uma CPI sobre tráfico de armas. Os fuzis, as armas de grande calibre utilizadas pelo crime organizado, pelos traficantes, de fato são armas que vêm de fora do Brasil. A sua grande maioria, inclusive, entram pelo Paraguai. As rotas são conhecidas. Mas as armas de pequeno calibre são basicamente armas de fabricação nacional, compradas legalmente. Cerca de 75% das armas apreendidas com os criminosos são armas que foram compradas legalmente. Se nós temos esse percentual enorme de armas na mão dos criminosos, que foram compradas legalmente, nós temos que rastrear para entender de onde que elas vieram. Mas esse rastreamento já foi feito. Uma boa parte dessas armas são armas antigas que foram adquiridas antes do Estatuto do Desarmamento. Então nós temos um estoque de armas, de pessoas que não entregaram as suas armas e comercializaram. Mas nós temos um outro contingente grande de armas que foram adquiridas por servidores da área da segurança privada, inativos, e que perderam essas armas. As armas foram roubadas, as armas foram furtadas, e as armas caíram na mão da criminalidade. Na medida que nós teremos um número de 80 milhões de armas em potencial no Brasil, imaginem vocês a facilidade que os criminosos terão para adquirir essas armas. Mas vejam vocês aqui um fato que para nós ele é gravíssimo. Nós tínhamos e temos na legislação uma diferença entre armas de uso restrito das Forças Armadas e as chamadas armas permitidas. Isso é muito importante de ser compreendido. O governo Bolsonaro, o decreto ilegal do Bolsonaro, ele reclassifica as armas. E ele pega um conjunto de armas que até então eram armas de uso restrito das Forças Armadas e transforma essas armas em armas de uso permitido. Para os senhores e as senhoras terem uma ideia, no meu estado, no Rio Grande do Sul,
A arma mais apreendida pela polícia na mão dos criminosos nos últimos anos é a pistola 9mm. Muito bem. A pistola 9mm, como ela é uma arma de uso restrito das Forças Armadas, a pena prevista para ela é de 3 a 6 anos e prisão. Um miliciano, um integrante do crime organizado, que for pego com uma arma de uso restrito das Forças Armadas, ele vai ser enquadrado no artigo da legislação que prevê reclusão e pena de 3 a 6 anos e multa. Na medida em que o governo reclassifica essa arma e torna essa arma de uso permitido, ele passa a estar enquadrado num outro artigo, que prevê detenção e de 1 a 3 anos de multa. Ou seja, nós teremos no Brasil milhares de criminosos, milicianos, traficantes, assaltantes de banco, que usam armas que até a semana passada eram armas reconhecidas como de uso restrito das Forças Armadas, pedindo uma revisão das suas penas. Nós teremos, doravante, um conjunto de criminosos que foram flagrados em posse, portanto, estão presos, em especial com pistolas .40, .45 e 9mm, que passarão a enfrentar uma nova situação jurídico-penal, mais privilegiada. Portanto, esta medida do Bolsonaro é uma medida que atinge aos bandidos, que protege milicianos criminosos, porque são eles que, em especial do crime organizado, utilizam pistolas .40, 9mm, .45, terão as suas penas revisadas, porque o decreto que parece tão corajoso para enfrentar os bandidos, pelo contrário, ele é um decreto que privilegia e permitirá a revisão das penas, inclusive de bandidos que estão presos, que por esse decreto poderão ser colocados em liberdade, porque as armas que eles foram presos deixam de ser armas de uso restrito das Forças Armadas e passam a ser armas de uso permitido. Quero, por fim, destacar aqui, além desse conjunto de categorias absurdas, inexplicáveis, uma outra situação muito delicada, que envolve a possibilidade de porte de arma para os praças das Forças Armadas, para as pessoas que estão cumprindo o serviço militar obrigatório, jovens que estão cumprindo o serviço militar obrigatório. O governo está autorizando que estas pessoas possam ter o porte de arma, ou seja, elas possam estar armadas fora do ambiente de trabalho. Em primeiro lugar, há uma legislação específica das Forças Armadas que trata disso. Então, o governo invade uma competência, deu uma lei, a Lei 6.880, e ele simplesmente ignora uma legislação específica, que é de competência das Forças Armadas, e passa a dar o porte de arma para os praças. Jovens de 18, 19 anos que possarão ter o direito de adquirirem 4 armas, armas que eu até distribuí para vocês aí, armas de grosso calibre. Olha, a Taurus fez uma propaganda hoje já. Novas armas liberadas, autorizadas pelo governo para serem adquiridas. Então nós teremos os praças das Forças Armadas armados com grande quantidade de munição. Eu chamo a atenção dos senhores e das senhoras para a seguinte questão. Digamos que daqui a 6 meses o Brasil chegue à conclusão que esse decreto foi um desastre, que ele explodiu os índices de criminalidade. Como é que nós vamos fazer para trazer de volta essas armas? Como é que nós faremos para trazer de volta essa quantidade de munição que de maneira criminosa esse governo vai espalhar pelo país? Imagine os senhores, esse senhor é o seguinte, eles estão concedendo o porte de arma para, vou pegar um exemplo dos vereadores, que eu fui vereador. Nunca imaginei na minha vida a necessidade de um vereador. Nós vamos ter aí mais de 60 mil vereadores. Daqui a 2 anos tem eleição, não se elege. Eles vão recolher as armas dos vereadores? Eles vão recolher essa quantidade de 20 mil munições? Vocês imaginem o comércio de munição? Aí eles falam que os servidores, quando se forem para inativos,
Então, nós teremos milhares de servidores inativos com o direito de adquirir uma quantidade de 20 mil munições por ano. Para quê? Com que finalidade? Nós já temos hoje um índice altíssimo de policiais militares, de guardas, de agentes de segurança privada que registram BO, porque a arma foi furtada, a arma foi roubada. E temos um número muito grande, infelizmente, de agentes da segurança, especialmente do Rio de Janeiro, envolvidos com o crime organizado, que poderão comprar essa quantidade de armas legalmente. Ele está legalizando as milícias, ele está armando as milícias, ilegalizando as milícias e reduzindo a pena, reduzindo o enquadramento legal para que o miliciano, quando for preso com uma .40, uma 9mm, uma pistola automática ou rifles automáticos, como ele está autorizando que seja adquirido. O senhor entende que serve a indústria de armas? Totalmente. A quem serve? O Sérgio Moro esteve aqui essa semana. Nós questionamos o Sérgio Moro. Esta medida é uma medida que está... Se ela é boa, por que ela não foi incluída no seu pacote de medidas contra a violência? O Congresso deveria ter sido consultado e não... Totalmente, não pode ser por decreto, é ilegal. O que o Sérgio Moro respondeu? Este decreto não trata-se de um tema de segurança pública. É um decreto que o presidente faz para atender a grupos sociais que lhe apoiaram durante a campanha eleitoral e que ele quer agradar. Ou seja, não tem nenhum estudo técnico. O ministro da Justiça, porque veja bem, o ministro da Justiça acaba de enviar para o Congresso um conjunto de projetos que, segundo ele, são fundamentais para melhorar a eficiência dos órgãos de polícia e trazer mais segurança e mais paz para a população. Por que ele não incluiu nessas medidas esse decreto? Quer dizer, o filho do presidente Bolsonaro disse hoje o quê? O seu linguajar, né, rebuscado, ele disse hoje o quê? O deputado, meu colega, há um acadelamento da sociedade brasileira. A sociedade brasileira se acadelou. Então nós vamos armar eles para que eles voltem a não ser mais cadelas e possam resolver eles próprios o risco de segurança que correm eles ou seus familiares. Gente, tem um ministro da Justiça que é o responsável pela paz e segurança pública. Por que ele não propôs? Então, olha, a nossa política de segurança pública passa por armar a população para que ela mesma se defenda. Deputado, permita uma pergunta. O ministro, aparentemente, também não gostou do decreto e aparentemente, não aprovou o decreto. A senhora acha que era o caso do ministro vir a público, se colocar e, inclusive, apontar os pontos do decreto Olha, gente, que não são tão graves as consequências. Você cobraria ao ministro da Justiça? Totalmente. Então, Né? Quer dizer, nós queremos que o ministro da Justiça se manifeste publicamente, que ele diga qual é a sua posição sobre esse decreto. Ele é o responsável pela pasta da segurança pública. O ministro Sérgio Moro é ministro da Justiça e da Segurança Pública. Ele acaba de trazer para essa casa um conjunto de propostas onde ele não incluiu isso. Nós queremos saber por que ele não incluiu e qual é a sua posição sobre esse decreto. Agora, líder, outra questão que envolve também o ministro Sérgio Moro é a transferência do COAF, que foi aprovada na comissão, né, decorrente da MP 870. A gente acompanhou o que aconteceu aqui ontem, quer saber qual a opinião do senhor, que o PT defende em relação ao posicionamento do COAF na estrutura do Poder Executivo e também se o senhor acredita que o governo Bolsonaro vai conseguir tocar essas MPs que agora entraram na pauta a tempo de votar e aprovar essa MP conforme ela saiu antes que ela caduque. Veja bem, nessa mesma vida do ministro Sérgio Moro aqui, num determinado momento ele disse: Paulo Guedes está com muitas tarefas. Então é muita coisa ficar o COAF lá no Ministério, porque ele tem outras prioridades. E eu quero, eu posso, eu não queria, mas, gente, como é que nós podemos discutir a estrutura de ministério, a estrutura e competência de órgãos de Estado, a depender de quem é o ministro da hora, a depender do bel prazer do ministro? Então o Moro hoje está de ministro da Justiça, ele quer o COAF. O Paulo Guedes está lá e não quer. Então daqui a pouco vai trocar o ministro, é o novo ministro da Economia, o novo ministro da Presidência, quer o COAF.
o novo ministro da Justiça não quer. Aí o ministro da Agricultura quer a demarcação de terras indígenas. O Estado brasileiro não pode ser uma marionete, um joguete na mão de quem eventualmente está no governo. Ainda mais um governo como esse, que não inspira nenhuma credibilidade, que cada vez que o presidente se manifesta, né, coloca em risco a estabilidade política e até psicológica da sociedade brasileira. Então nós defendemos uma posição que é uma posição histórica que nós sempre tivemos. Em qualquer lugar do mundo, os órgãos de controle de atividade financeira estão junto aos ministérios da área das finanças e da economia. Se você procurar em qualquer sociedade democrática, moderna, você vai ver isso. Agora, nós vamos mudar a estrutura do Estado brasileiro, porque eventualmente tem um ministro da Justiça que, então, sinceramente, né, eu acho que é até um pouco pretensão, seria um pouco pretensioso por parte do ministro, imaginar que nós temos que reorganizar a estrutura do Estado para ficar do jeito que ele gostaria. Não é assim. A estrutura do Estado ela tem que ser organizada de modo a que melhor interesse, né, ao bem comum, ao conjunto da população e à eficiência do funcionamento do Estado. O único problema público que nós tivemos com o COAF nos últimos anos, qual foi? Alguém ouviu alguma reclamação do COAF nos últimos anos? Só teve uma, do Flávio Bolsonaro e do Queiroz. Alguém conhece algum caso de reclamação contra o COAF que não seja o do Flávio Bolsonaro e o do Queiroz? Eu não conheço. Então, por que o Flávio Bolsonaro e o Queiroz não gostaram que houve um vazamento do COAF, que você vai tirar o COAF do Ministério da Fazenda e colocar na mão do Sérgio Moro? Então, nós somos totalmente contrários a essa forma de tratar a coisa pública. O governo está muito mal. O governo está muito mal. Né? É difícil até a gente entender, né, essa maneira como, especialmente os filhos do presidente que falam por ele, atacam todos os dias generais 4 estrelas. Né? Nem no governo, né, do Partido dos Trabalhadores, que era o governo que a sociedade imaginava que poderia ter algum tipo de conflito com as Forças Armadas, nós assistimos nada parecido com isso. Esses dias eu tive uma reunião com pessoas das Forças Armadas e perguntei se alguma vez, durante o governo do presidente Lula, durante o governo do presidente Dilma, existiu algum problema de desrespeito, algum problema de desatenção. Nenhum. Nós assistimos todos os dias o filho do presidente da República atacando os generais que estão no comando do governo. Agora, imagine os senhores e as senhoras, para concluir. Imagina se nós tivéssemos os filhos do Barack Obama ou do Donald Trump com parentes de integrantes da máfia americana nomeados nos seus gabinetes, e os filhos do Barack Obama ou do Trump, diariamente pelo Twitter, atacassem os principais ministros do governo do pai. Sendo que, até poucos meses atrás, familiares de alguns dos mais perigosos assassinos do país estavam nomeados no gabinete, como é o caso do filho do Bolsonaro. Imaginem os senhores e as senhoras, se uma pessoa que está sendo acusada por um conjunto de crimes e envolvimentos com a milícia, que nos Estados Unidos seria com a máfia, tivesse dinheiro depositado na conta da mulher do Obama, ou da mulher do Donald Trump. Imaginem essa situação. O filho tem mafiosos ligados no seu gabinete, nomeados, e esses mafiosos depositam dinheiro na conta da mulher do presidente da República. O que vocês acham que teria acontecido, gente? Vocês acham que as coisas estariam sendo tratadas com essa naturalidade? Eu perguntei para o Moro, o que ele me respondeu? Esse é assunto do Ministério Público do Rio de Janeiro. Vocês acham que o ministro da Justiça dos Estados Unidos diria isso se tivesse dinheiro da máfia na conta da mulher do presidente da República? Se os filhos do presidente da República tivessem parentes de mafiosos nomeados dentro dos seus gabinetes, estavam todos na cadeia. Estavam todos na cadeia. A mulher do presidente, os filhos do presidente e talvez até o próprio presidente. Mas aqui, infelizmente, nós temos uma seletividade, uma moral seletiva, que trata como se fosse um caso qualquer e faz com que o Brasil esteja discutindo porte de arma para vereador.
enquanto nós temos coisas muito mais graves e muito mais sérias para tratar no país. Deputado, esse decreto das armas é uma ameaça também aos profissionais da segurança pública? Com certeza, conversei com integrantes da Polícia Rodoviária Federal há poucos dias, das suas entidades sindicais. Você imagina uma abordagem do policial rodoviário federal numa estrada, sabendo que dentro do veículo, várias pessoas que estão dentro daquele veículo podem estar armadas, sabendo que pode ter uma grande quantidade de armas e munição. Você imagina os trabalhadores e trabalhadoras que atuam na área da fronteira, tu ataca um caminhão com a suspeita de que ele possa estar fazendo contrabando de cigarro, e aquele caminhoneiro pode legalmente ter 4 armas dentro daquele caminhão e 20 mil munições. Você imagina o que isso significa do ponto de vista da abordagem, do risco da... Gente, o decreto fala em fiscais em geral. O que são fiscais em geral? Tem fiscal de código de postura nas prefeituras, tem fiscal da feira, tem fiscal de trânsito. O decreto fala em fiscais em geral. O que são fiscais em geral? Ele fala em caminhoneiros e motoristas de empresa. O que são os motoristas de empresa, no caso? É qualquer motorista de qualquer empresa? Então isso aqui é uma irresponsabilidade, isso aqui é uma coisa criminosa que o governo Bolsonaro está fazendo contra o Brasil. Deputado, sobre a questão da constitucionalidade, nós assistimos hoje a ministra Rosa Weber fazer um pedido de informação formal ao presidente e também ao Ministério da Justiça. O senhor acha que, conforme a petição que moveu a ministra a fazer esse pedido de informação, há inconstitucionalidade, Total. Invasão de competência? Há uma invasão na medida em que ele, através de um decreto, colide com a lei. Então ele legisla através de um decreto. Né? Quer dizer, isso é típico de ditadores, né, que acham que pode legislar a revelia do poder legislativo. Então ele altera, né, aspectos que estão muito claros em leis através do decreto. Eu dei aqui um exemplo muito claro. A lei fala em a necessidade, né, de provar o porquê a pessoa precisa ter o porte. Na medida que você estende isso de maneira indistinta, automaticamente você acaba com a particularidade. A lei exige a particularidade, o cidadão tem que provar, olha, no meu caso particular, acontece que eu preciso ter um porte de armas por causa disso. Então você individualiza a análise. Quando você estende de forma coletiva, você permite que qualquer pessoa, sem que haja a necessidade de comprovar o porquê, passe a ter direito ao posse de armas e a compra, né, absolutamente indiscriminadas de munição. O que o senhor acha que o presidente Rodrigo Maia deveria fazer? Eu acho que o presidente Rodrigo Maia vai, né, aguardar essa manifestação do Supremo Tribunal Federal. Nós já temos um projeto de decreto legislativo protocolado na casa. Vamos pedir na terça-feira a urgência para análise desse projeto de decreto legislativo, que é assinado por mim e pelo deputado João Daniel do Sergipe, e por mais integrantes da nossa bancada. Nós pretendemos cassar os efeitos desse decreto. Então nós temos a medida judicial, mas nós temos também o caminho legislativo que vai ser trabalhado pela nossa bancada no sentido de sustar os efeitos da validade desse decreto. O presidente Rodrigo Maia aparentemente será aliado dos senhores nisso? Olha, gente, eu acho que qualquer pessoa, no mínimo, mas não precisa ser muito mesmo, né? Com um mínimo de racionalidade, com um mínimo de consciência, que pense um pouquinho, ele vai ver que isso aqui é uma barbaridade. Eu acho que os integrantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da sociedade civil de uma forma organizada, na hora que leem esse decreto, ficam apavorados, porque é assustador o que nós estamos assistindo. E é por isso que nós somos contra e vamos trabalhar no sentido de revogar e impedir que esse decreto possa entrar em vigor. Agora, líder, o governo falou no porta-voz, Paulo Navarro, haveria margem para negociação, trecho. O senhor acha que há alguma negociação a ser feita para a revisão do texto do termo mais completo? Qual é a postura? Eu acho que ele deveria, né, em primeiro lugar, se ele quer alterar alguma coisa, fazer através de um projeto de lei. Permitir que a sociedade brasileira debata, discuta, que especialistas sejam ouvidos, que as pessoas possam ser consultadas e que o resultado disso, né, possa ser um texto legal, fundamentado em alguma coisa. E não, como disse o doutor Sérgio Moro ontem, o presidente precisava agradar alguns setores que apoiaram ele durante a campanha eleitoral e que até agora ainda não foram agradados. Então é um agrado que
o Bolsonaro está fazendo para 20 milhões de pessoas. Obrigado, pessoal.